Nós vamos aqui começar agora nossa sessão, né? Sessão semanal de aula e eu queria propor para vocês essa reflexão. Quantas sessões a mais você vai precisar até o seu paciente finalmente dizer o que ele quer? E isso é uma reflexão mais profunda do que parece, porque quando a gente pensa em autistas, especialmente que nós estamos tratando aqui, muita gente fala que eles não têm intenção comunicativa. Eu discordo completamente, apesar de, no início da minha trajetória, eu repeti isso, igual papagaio, né? Falava, é sem intenção, não tem intenção. A gente até fazia um checklist com a marcação. Tem intenção comunicativa? Marcava não. Mas ao longo, né, de aprimoramentos, estudos, enfim, e a partir da própria prática mesmo, eu pude perceber e chegar ao ponto de definir que não existe um ser humano que não tem intenção comunicativa. Ainda que ele não queira estabelecer uma conversa com você, alguma coisa ele precisa te comunicar que ele não está satisfeito, que ele não quer, e ele comunica isso. Só que como ele comunica isso? Talvez de uma forma que não seja a ideal. E por isso que a gente precisa entender, validar e remodelar essa forma que esse paciente está comunicando tal coisa. E uma das formas muito comuns do paciente autista se comunicar é através de ecolalias. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, que também é uma uma questão que já se tornou, e graças a Deus ultimamente já tem caído por terra isso, mas já foi motivo de um dia a gente dizer que precisavam ser extintas, que a gente tinha que trabalhar para minimizá-las, quando na verdade as ecolalias elas são um marco do desenvolvimento da linguagem desse paciente. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Eu sou Sara Fernandes, sou mãe da Débora, sou esposa do Vitor Hugo, fonoaudióloga e serva de Deus, sou idealizadora e responsável técnica da Multiplicar Treinamentos. Eu já fui militar, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica, no curso de graduação de sargentos e do curso de formação de oficiais da Marinha Mercante. Antes de ser fono, eu seria piloto de navio, completamente nada a ver, né? Uma coisa com a outra, mas não foi ali que meu coração bateu mais forte. Atualmente eu sou, já saí das Forças Armadas, atualmente eu sou servidora pública federal, mas eu sempre tive paixão por empreender e ajudar pessoas através do que eu estudo. Sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de falar, de ensinar o que eu estudava. E daí nasceu a Multiplicar. Eu comecei a trabalhar como fonoaudióloga, atender autistas e estudava para isso. Comecei a desenvolver algumas ferramentas, alguns materiais, e a partir dali eu falei, poxa, por que não compartilhar isso com outras pessoas? Em outubro de 2023, na verdade, a Multiplicar foi iniciada em setembro, em outubro a gente começou o primeiro curso pago. Em setembro de 2023 a gente iniciou a Multiplicar e de lá para cá nós já tivemos mais de 1.500 alunos que passaram na nossa base de cursos. E hoje minha principal função, além de todas essas aqui de cima, né, é de ser mentora de fonoaudiólogos que atendem crianças autistas. Tecnicamente, não sou formada há tanto tempo, eu sou fonoaudióloga clínica formada pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, me formei em 2022, e desde a minha formação eu trabalho com pacientes autistas, cerca de 90% dos meus pacientes são autistas. E acabei me tornando expert no treinamento de fonoaudiólogas que atendem autistas, sou pós-graduanda em linguagem, certificada em aba naturalista e formada em intervenção baseada no modelo Denver. Bom, como aconteceu a minha virada na fonoaudiologia? Antes, né, assim que eu iniciei os meus atendimentos, eu via os pacientes estagnados na comunicação, muitas das vezes. Inclusive, eu já cheguei pegando pacientes que já estavam em terapia e alguns deles a gente percebia que tinha uma trava ali, uma estagnação, porque isso eu sempre falo, né, para os alunos, às vezes a gente se ilude um pouco, que é o seguinte, toda criança ela vai se desenvolver de alguma forma. Com ou sem terapia, as crianças elas progridem. É natural isso do desenvolvimento humano. A diferença é que com terapia o progresso dela vai ser maior, ou espera-se que esse progresso com terapia seja maior. Então, ainda que essa criança não fizesse nenhuma terapia, você ia perceber que de um ano para o outro existiu um pequeno desenvolvimento.
Então, muitas das vezes o que eu percebia no consultório era que essa criança, ela tinha uma evolução, mas aquela evolução pequenininha que já seria esperado do desenvolvimento dela mesmo naturalmente. E aí o gap, esse espaço que existia entre essa criança, o desenvolvimento dessa criança e o que era esperado para a idade dela, ele só crescia, ele só aumentava, tá? Então, eu percebia, como sempre foi a maioria autistas, eram muitos ecolálicos, e essas ecolalias, elas pareciam ser totalmente sem sentido. Muitas das vezes eu falei que era disfuncional junto com os pais. Ah, ele só fica fazendo ecolalia sem função, enfim. E mesmo com toda a dedicação que eu tinha, muitas crianças não avançavam. E isso me trazia uma frustração muito grande. Choro, frustração, lamento, um questionamento, sem saber assim, é isso mesmo que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o que é certo? Eu sei o que que eu tô fazendo, porque chegou ao ponto de eu pensar que eu não sabia absolutamente nada do que eu estava fazendo. E tanto para mim, essa frustração, quanto para as famílias, porque as famílias ficam ali naquela expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Então, a mudança veio quando eu entendi, né, que duas coisas eram fundamentais, que existiam duas coisas ali fundamentais. A primeira delas é o tipo de processamento de linguagem da criança e o verdadeiro papel da comunicação alternativa na intervenção fonoaudiológica. Então, primeira coisa, entender a forma de processamento. Isso mudou completamente o jogo nos meus atendimentos, quando eu entendi que não existia uma única forma de processamento de linguagem, como a gente costuma aprender na nossa formação. E quando eu comecei a aplicar estratégias específicas para processadores Gestalt com apoio da comunicação alternativa, eu uni, né, o conhecimento do processamento Gestalt aos recursos de comunicação alternativa e fluiu de uma forma magnífica. E aí os resultados explodiram. Pacientes que não emitiam nenhuma palavra começaram a se comunicar com pranchas. Eu tenho uma paciente que até assisti um vídeo no status da mãe dela esses dias. Ela não falava absolutamente nada. Era aquele paciente que você fala assim, gravíssimo. E esses dias mesmo ela estava lá fazendo, gravaram ela, não sei se era tia, prima, falando, isso aqui, né? E ela repetindo tudo, quer dizer, já está na fase de repetir. Começou com um ajuste na intervenção para processamento Gestalt, consegui identificar que ela é uma processadora Gestalt e implementamos a comunicação alternativa com ela. Alguns desenvolveram a fala, eu falei, a maioria. Tem um paciente um ou dois pacientes no consultório todo que realmente não desenvolveu e a gente não acredita que vão. E o mais importante, as famílias passaram a enxergar o processo real e concreto, né? Hoje a minha atuação ela é outra e a minha segurança também é outra. E é isso que eu quero mostrar também que é possível para você, né? Então, o objetivo dessa aula é o seguinte: nessa aula nós vamos abrir os olhos dos fonoaudiólogos que atendem crianças autistas para uma realidade incômoda, mas transformadora. Por que tantos pacientes parecem estagnados na comunicação, mesmo com terapia constante, mesmo com 2, 3, 4 anos de terapia? Como identificar quando a ecolalia não é um problema, mas um estágio do desenvolvimento da linguagem? E os erros mais comuns na aplicação da CAA que atrasam ou impedem o progresso desses pacientes e como evitar esses erros? Como deixar de perder tempo valioso de terapia com estratégias ultrapassadas e inadequadas? Então, o grande objetivo aqui é te mostrar com clareza que você pode destravar a comunicação dos seus pacientes. Deixa eu ver quem está aqui com o áudio aberto. Pronto. Então, conseguir destravar ali a comunicação dos seus pacientes, aumentar a segurança clínica e gerar resultados visíveis com comunicação alternativa, mesmo que hoje você ainda ache que já usa um pouco, ou que ela não funciona com todos. Eu uso, mas não está resolvendo muito. Ou então, eu não acho que para esse paciente aqui a CAA vai ser algo legal, algo bom. Essa aula vai ativar um novo olhar sobre a sua prática e mostrar por que aprender a CAA de forma correta e completa, né, pode ser um divisor de águas na sua carreira. Assim, teve um boom assim que eu saí da faculdade, falava-se um pouco de comunicação alternativa, mas você não via tanto como a gente vê hoje.
houve um boom na comunicação alternativa. Eu acredito assim que no ano passado foi um ano muito forte da disseminação do conhecimento, não só conhecimento, mas do uso também dos recursos de comunicação alternativa. E aí nós temos muitas pessoas pegando recursos e vamos usar, né? Só que existe um conhecimento que precisa ser aplicado, um passo a passo que precisa ser seguido para você ter resultado com com essas ferramentas de comunicação alternativa, né? Porque se você simplesmente pega um recurso lá e coloca na sala de atendimento e tenta usar com esse paciente sem uma estratégia, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, você não consegue ter um resultado satisfatório. Então, hoje você vai entender por que tantos fonos acreditam que estão usando o CA corretamente, mas estão apenas desperdiçando tempo e oportunidade. Então, isso daqui é um alerta necessário. Se o seu paciente ainda não consegue fazer escolhas simples, se comunicar com clareza ou sair da ecolalia, você provavelmente não está implementando a CA do jeito certo. E isso não é culpa sua de modo algum. O que acontece é que a maioria dos profissionais nunca foi ensinada a aplicar CA de forma estratégica e individualizada. O recurso de CA existem alguns contextos em que cabe nós usarmos algo mais genérico e que dá para usar com vários pacientes o mesmo recurso. Mas, em geral, a gente precisa fazer um planejamento para aquele paciente. É algo extremamente personalizado, e você precisa fazer de acordo com a realidade daquele paciente. Então, o resultado disso tudo, que você não aprendeu, que você implementa, que você não consegue ter resultado, que você se esforça, tenta de tudo, mas os avanços são lentos ou simplesmente não acontecem. E isso realmente desgasta a gente, por mais que muitas das vezes você fala assim, não, eu estou recebendo por esse atendimento, tá ok, mas não é isso que a gente quer, né? A gente precisa de receber o nosso retorno financeiro, mas muito mais do que isso, nós queremos resultado do nosso trabalho. Então, não é só sobre usar uma prancha, é sobre avaliar, planejar e adaptar a CA conforme o perfil do seu paciente. Isso tudo precisa ser feito um levantamento de dados, um planejamento, adaptação. Você vai fazer a criação desse sistema e depois você vai fazer a verificação dos resultados, a análise dos resultados. Da aplicação, da implementação e ajustar se for necessário. Então, é um processo que tem etapas e todas as etapas precisam ser concluídas para você ter, de fato, um progresso nesse sentido. Então, especialmente se ele é um processador Gestalt de linguagem. E eu não vou entrar muito a fundo nesse tema. Antes disso, eu queria saber aqui quem conhece, sabe o que é um processador Gestalt de linguagem, já ouviu falar. Pode mandar por comentário ou no chat. E o que que acontece? Quando os estudos que nós temos, né, eles falam que, em geral, 80, mais ou menos, de 75 a 85% dos autistas são processadores Gestalt de linguagem. Então, a maioria dos seus pacientes, inevitavelmente, são processadores Gestalt de linguagem. E aí, quando você não consegue trabalhar da maneira como deve ser trabalhado, a gente tem uma dificuldade de avanço de fato, tá? De desenvolvimento, né? Então, ó, um monte de gente colocando aqui, ó, aprendi com você, a Dani não conheço, atendo processador de linguagem Gestalt. Ó, a Perla já atende, também fez curso com a gente. Rosana aprendeu com você e a Dani não conheço. Dani provavelmente atende autista, né? Então, Dani, a maioria dos autistas, por exemplo, de 10 pacientes, 8 são processadores Gestalt, de acordo com os estudos. É óbvio que todo estudo existe uma variação, um desvio padrão, mas em geral é isso. Então, se você tem 10 pacientes autistas, 8 são processadores Gestalt. Quando a gente fala de desenvolvimento de linguagem, se você não souber trabalhar de acordo com aquela forma de processamento de linguagem, é até um vídeo que eu postei mais cedo, é como se você estivesse tentando encaixar uma pecinha redonda em um espacinho quadrado. Não encaixa, porque a forma que esse paciente adquire linguagem é diferente da forma enfim, a maioria, né, das pessoas sem ser autista adquirem linguagem, porque a maioria dos autistas são processadores Gestalt e a maioria das pessoas com desenvolvimento típico
são processadores analíticos. Então, existe essa diferença, tá? Tem uma aula gratuita no YouTube da Multiplicar falando só sobre processamento gestal de linguagem. Então, quem não conhece, nunca ouviu falar, quer aprender mais, tem uma aula gratuita no YouTube. Então, essa aula aqui é o começo da virada e hoje você vai entender onde está errando e como corrigir isso. Então, vamos lá. Aqui é o ciclo da frustração, né? Sessões estagnadas, ou seja, você chega, aplica estímulos, tenta estratégias, sai com a sensação de que nada mudou. Tá tudo igual. Ecolalias que se repetem sem função aparente. Eu lembro que eu tinha um paciente, não tá mais comigo, mas ele era maravilhoso, ele fazia muitas ecolalias. Depois eu fui achar isso maravilhoso, porque até então eu ficava desesperada, tentando fazer com que ele parasse com aquilo e falasse alguma coisa com sentido, né? Só que para ele tinha total sentido e para mim não. E o problema não estava nele, estava em mim a todo momento, que não tinha o conhecimento do processamento gestalt de linguagem. Então, ele não desenvolvia porque eu também não tinha desenvolvido ainda, né? E aí ele ficava estagnado porque eu estava estagnada, mas eu não sabia que eu estava estagnada. Até que eu aprendi sobre processamento gestalt de linguagem e ali as coisas começaram a mudar. E ele fazia muitas ecolalias e aparentemente não tinha função, porque a gente não conseguia entender, e a mãe dele chegava super irritada com ele no consultório porque ele vinha no carro fazendo um monte de ecolalia. E o Gestalt, ele é uma coisa linda, que ele repete até o tom da pessoa que ele ouviu aquele pedaço de linguagem inicial, né? Então, se ele ouviu em russo, ele vai falar exatamente com sotaque russo. E aí isso irritava muito ela, mas depois a gente foi entender. E você sabe que ali tem uma intenção, mas não consegue acessar. Outra coisa do ciclo são famílias cobrando resultado. Então, te pergunto o tempo todo: quando que ele vai começar a falar de verdade? Será que a terapia está funcionando? Começa a se questionar e aí a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade. A gente se sente perdido, se sente frustrado. Às vezes até pensa: será que eu sou mesmo capaz de ajudar esse paciente? Tá fazendo sentido, pessoal? Isso acontece com vocês também, ou só acontecia comigo quando eu atendia ainda sem ter esse conhecimento? Falem aí para mim no chat. E aí a raiz disso pode estar na forma equivocada como a CAA está sendo aplicada. Não só a CAA, né, mas também o conhecimento sobre o processamento Gestalt que está faltando. Então não é que a CAA não funcione, é que ela precisa ser implementada com intencionalidade, com técnica e com entendimento real do perfil do paciente. Você precisa ter um começo, meio e fim da implementação da CA, porque não é simplesmente você ter um diploma de fonoaudiólogo, pegar um recurso e ir para a sala de atendimento e fingir que está tudo bem, tá? Então, ó, acontece, Dani está dizendo que sim, a Luciana também. E uma realidade muito frequente na maioria de nós. Então, aqui estão 5 erros que estão travando seu paciente na CA, tá? Primeiro deles, achar que CA é só prancha de figuras, né? Então, muitos profissionais param aí, exatamente, e aí não entende que a CA vai muito além de recurso visual. A gente tem muitas coisas além daqueles recursos visuais, não é só prancha de figura. Um outro erro é entregar o recurso sem ensinar o uso funcional. Dar a prancha e não mostrar como o paciente deve usar, como integrar no dia a dia, limita demais o potencial. Então, isso é algo que eu faço questão e a gente tem um módulo só disso para as alunas, que é ensinando a implementação da CA na prática. Então, dentro desse módulo de implementação, a gente tem ali aula ensinando a implementar com a família. A gente vai lá na casa desse paciente, vai implementar com a família, no dia a dia da família, a gente vai treinar essa família. Tem no módulo implementação na escola. Tem parte só de modelagem, como ensinar modelagem para essa família. Porque se você usa, você pode fazer todas as etapas perfeitamente, de uma forma maravilhosa. Mas se esse paciente ele só usa esse recurso com você na terapia, ele não vai desenvolver como deveria desenvolver. Ele não vai usar em todos os ambientes, ele não vai generalizar o uso daquele recurso. Eu sempre falo para os pais, isso aqui é a boquinha do João. Então, você sai de casa e deixa a boca do João em casa? Não. Você leva. Então, o recurso de CA, ele tem que ser levado também,
tá? Uma outra coisa é usar um vocabulário que faz sentido para adulto e não para criança. Então, às vezes, por não saber justamente fazer essa personalização do sistema, nós acabamos colocando um vocabulário que não tem nada a ver, que não é apropriado para aquela criança. Não está dentro do perfil dela, da realidade do contexto que ela vive. Então, as palavras elas precisam ser adequadas ao repertório e à compreensão do paciente, e não ao nosso repertório e à nossa compreensão. O outro erro é não respeitar o tipo de processamento de linguagem. E esse daqui é o erro principal, gente. Se você não entender a forma de processamento daquele paciente, você vai errar o sistema de comunicação alternativa dele completamente. Você vai fazer um sistema de comunicação alternativa como se você estivesse entregando um livro para um brasileiro, um livro escrito em mandarim. Ele não vai conseguir ler aquele livro, ele não vai conseguir se comunicar através daquele livro, ele não vai entender nada. Porque você está levando ele por um caminho que não é o caminho que o cérebro dele usa para adquirir linguagem. Então, você está tentando desenvolver linguagem e comunicação com ele através de um sistema que é muito É. útil, que funciona muito bem, só que de uma forma errada, por um caminho que não é o caminho adequado. Entende? Então, é preciso a gente entender primeiro, para depois respeitar e adequar o recurso para o processamento de linguagem dele. Em geral, o que nós temos? Nós temos a maioria dos recursos que nós temos prontos nesses sites que disponibilizam recursos de comunicação alternativa. A gente entra lá, baixa um monte de material maravilhoso, são ótimos. Só que todos eles, ou 99% deles, são desenvolvidos para processamento analítico. Aí você pega uma profissional que atende autistas, 80% dos pacientes dela são processadores Gestalt. Tem como usar aquele recurso de processador analítico para um processador Gestalt? Não, porque é aquela história do quadradinho num buraquinho redondo. Não vai encaixar, não vai ter evolução. Então, às vezes, é aí que você está travando. O seu paciente ele não está desenvolvendo por conta dessa falta de conhecimento aprofundada da forma de processamento de linguagem dele. Então, você acha que ele está processando linguagem da maneira analítica e não, ele é um processador Gestalt. Então, cada criança tem um modo único de compreender e processar a linguagem. E ignorar isso é travar o progresso dela. O outro erro é usar a CA como uma muleta e não como ponte para o desenvolvimento. Então, aí a gente já vai para um outro extremo. São profissionais que pegam a CAA e falam assim: não, agora vai resolver, agora isso aqui vai resolver minha vida. Isso daqui, agora ele vai que vai desenvolver. Então, você começa a usar a CAA como uma tábua para você se deitar em cima. E não é assim. A comunicação alternativa, ela não é para substituir uma terapia, ela não vai substituir a sua atividade. A comunicação alternativa, o recurso de comunicação alternativa é suporte à terapia, suporte à atividade. Você vai usar aquela ferramenta para dar voz, para falar, para comunicar, mas a atividade ela vai seguir a mesma. O planejamento ele vai seguir o mesmo. O recurso, ele não é uma muleta para você se apoiar em cima. Ele é um instrumento de suporte que vai dar um suporte adicional para aquela criança que não está conseguindo desenvolver a comunicação da forma tradicional, vamos dizer assim. Então, ela precisa de um suporte a mais. Eu sempre falo isso para ficar assim, de uma forma mais ilustrada possível. Como que nós aprendemos linguagem, comunicação, fala? Todos nós aprendemos através de suporte. Nós temos o suporte visual, de ver pessoas falando, nós vemos a boca se movimentando, vemos o movimento dos lábios, vemos tudo o que é preciso fazer para a gente desenvolver aquele som, para produzir aquele som. Nós temos input de linguagem o tempo todo, alguém conversando com a gente, cantando, falando, brigando. E ali a criança ela vai se desenvolvendo através daquele suporte. Só que esse tipo de suporte é um suporte muito corriqueiro, natural, que todo mundo faz. Então, se aquela criança, mesmo com desenvolvimento típico, ela não tiver esse suporte para o desenvolvimento da linguagem dela, a linguagem dela não vai se desenvolver. Só que o que acontece com a criança com desenvolvimento
atípico é que ela precisa de um suporte a mais para desenvolver essa linguagem, essa comunicação. Então, a CAA é esse suporte a mais, porém ela não é substituta de sessão de terapia. Não é esse o recurso que vai fazer a sessão. O recurso de CA, ele é só um suporte à sua sessão e não substituto dela, tá? Então não pensem que eu agora eu vou criar aqui uma prancha e vai pronto, vai resolver meus problemas. Não, não é assim. Até porque qual é o sucesso da comunicação alternativa? Ele vem da modelagem. A modelagem nada mais é do que usar o recurso numa interação natural. Usar aquele recurso ali, você está falando, você está brincando, e você usa numa interação natural, tá? Tudo isso, essa questão da modelagem, eu ensino também para as minhas alunas dentro do Multicomunicar. E qual é a base do problema? Três coisas. Sem saber avaliar o perfil da linguagem, que é o ponto crucial, o início da, da nossa implementação da comunicação alternativa, se a gente não sabe avaliar o perfil da linguagem desse paciente e a gente não consegue entender os 6 estágios de linguagem Gestalt, linguagem analítica tem os marcos do desenvolvimento e a linguagem Gestalt também, que é chamado os 6 estágios de desenvolvimento de linguagem Gestalt ou Gestalt. E quando a gente não entende nem o perfil de linguagem e nem os estágios, ou seja, qual o estágio que o meu paciente está de desenvolvimento da linguagem? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de prancha de comunicação. Vou abrir aqui, deixa eu só. ah, vou encontrar aqui para vocês. Vou trocar o compartilhamento. Vamos lá. Vou mostrar aqui no Asterix Grid. Deixa eu ver se já apareceu aí. Já apareceu, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui uma prancha para um processador Gestalt no estágio 1. Então, quando eu tenho um paciente processador Gestalt no estágio 1, eu tenho um paciente extremamente ecolálico, até porque o primeiro estágio do desenvolvimento Gestalt ele é a ecolalia. Então, eu tenho um sistema ali desenvolvido com algumas ecolalias aqui à esquerda, aqui alguns pronomes e aqui a validação dessas ecolalias. Isso daqui vocês entendem numa aula mais aprofundada dentro do Multicomunicar. Mas basicamente é isso. Então, se eu pego um paciente que ele é um processador Gestalt e ele está no estágio 3, por exemplo, eu não consigo entender que ele é um processador Gestalt, que ele está no estágio 3, eu vou criar uma prancha para um processador analítico. Então, que não tem nada a ver. Esse paciente ele não vai conseguir adquirir linguagem, porque o processador Gestalt, diferente do analítico, ele não adquire linguagem por palavras isoladas. E percebam bem se a maioria das pranchas que a gente vê por aí, dos sistemas já prontos, se resumem a palavras isoladas. Você tem várias figuras de palavras isoladas. É ou não é? Se eu coloco um recurso desse para um processador Gestalt que está num estágio inicial, estágio 1 ou 2, por exemplo, vai dar tilt, não vai ter desenvolvimento, ele vai travar, ele não vai avançar. Então, aqui é no estágio 1. Quando eu vou ali para o estágio 2, essa prancha, ao invés de ela aumentar, ela diminui. E aí, parece um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente imagina que se ele está evoluindo em linguagem, esse sistema ele vai aumentar. Só que com o processador Gestalt não. Do 1 para o 2, o sistema dele reduz, porque aqui o objetivo já é outro. O objetivo já é a mitigação dos gestaltes anteriores. Então, eu tenho que reduzir esse sistema. Quando eu vou para o 3 para o estágio 3 aqui, eu já tenho um sistema maior e com mais palavras isoladas do que eu tinha no estágio 1. Então, se eu não entendo a forma de processamento de linguagem do meu paciente, se eu não entendo, além disso, em qual estágio ele está, como que eu vou saber personalizar um sistema de comunicação alternativa para ele? E se eu não sei personalizar um sistema de comunicação alternativa para ele, eu vou estagnar.
É por isso que essa criança ela fica estagnada em linguagem e comunicação, não se desenvolve, porque eu não tenho um planejamento terapêutico de acordo com o que ela precisa, com o desenvolvimento da linguagem dela e com o estágio de desenvolvimento atual em que ela está. Tá fazendo sentido? Falem aí pra mim, pessoal, se tá fazendo sentido ter aqui. Então vamos lá. E aí, cada estágio exige uma abordagem, e estratégias específicas, tá? Então, a comunicação alternativa, é, ela, sem essa base, né, a gente corre o risco de aplicar a CAA de uma forma genérica, ou seja, eu crio lá alguma coisa que eu acho que serve para todo mundo e, na verdade, não serve para ninguém, sem respeitar o desenvolvimento real da criança. Então, eu crio por criar, só para dizer para mim mesma que eu estou fazendo alguma coisa, olha, eu estou tentando, mas ele não está desenvolvendo. Não, era para ele desenvolver, tá? Ele só não está desenvolvendo porque você não está usando as estratégias corretas. E qual é o resultado disso? Pouca ou nenhuma evolução, frustração do paciente, da família e de você como profissional. Enfim, só com conhecimento correto você transforma a CAA em uma ponte para a comunicação real e o desenvolvimento da fala. Uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui dentro mesmo do Asterix Grid é aqui. Por exemplo, deixa eu compartilhar o som também, né? Vou compartilhar o som. Então, geralmente, o que que a gente tem aqui dentro, né? Em geral, nós temos uma linguagem ali muito tipo indígena, né? Eu querer brincar. E a gente precisa também conhecer o sistema, conhecer a ferramenta que a gente está usando para saber fazer desse sistema o mais próximo da realidade possível. Então, por exemplo, a conjugação verbal, ó. Percebe que quando eu clico aqui em eu, Eu ó, quero brincar. eu quero brincar. Aí ele já foi lá para a brincadeira. Então, eu preciso fazer essa conjugação para esse sistema, quando ele tenha o retorno sonoro, ele vai ter um retorno sonoro mais próximo da realidade possível. Então, ó, ela quer, Quer. Você quer. você quer. Quando volta para o normal, ele fica no infinitivo, no querer. Então, tudo isso faz parte de um planejamento assertivo de um sistema de comunicação alternativa personalizado. O resultado disso, desse somatório de erros ali. Já falei, né, que é pouco numa evolução, então só o conhecimento correto vai transformar a CAA, em uma ponte de comunicação real para o desenvolvimento da fala e da comunicação. E a partir daí, o que está em jogo? Quando a gente faz o nosso trabalho no automático, sem ter certeza do que a gente está fazendo, e ainda que a gente tente se enganar, nós percebemos que evolução não está acontecendo. Então você vai, passa o dia todo na clínica, atende o dia inteiro, entra semana, sai semana, e esse paciente não sai do lugar. O que está em jogo ali? O que está em jogo de verdade? O tempo da criança está passando. Ela está crescendo, ela está aumentando de tamanho, ela está indo para o mundo. E cada sessão que não gera progresso é uma oportunidade perdida de evolução na comunicação desse indivíduo. Isso é uma responsabilidade nossa. A família fica desmotivada, a falta de resultado traz frustração, dúvidas e até abandono na terapia. E isso aí leva a uma outra questão. Nós nos sentimos cada vez mais inseguras. A sensação de não saber mais o que fazer cresce e o medo de não estar ajudando de verdade, de certa forma, deixa a gente com o peito apertado. E não é só uma questão técnica. Não é só formação, nada disso. É uma questão de propósito, de transformar vidas, de devolver voz e dar autonomia para quem mais precisa. Então, tem
tem a gente ali enquanto terapeuta, tem a família do outro lado e tem um ser humano, uma criança ali no meio que precisa de voz. Porque por mais que a gente sofra, a família sofra, quem sofre mais é essa criança. Então eu quero entender se você quer continuar ajudando de verdade ou se tá bom do jeito que tá, tô recebendo. Eu tenho certeza que vocês não vão pensar dessa forma. Porque não foi para isso que a gente se formou. É hora de agir diferente, né? E qual é a verdadeira função da CAA? Quando a CAA é aplicada corretamente, com todas as etapas respeitadas, um passo a passo, uma metodologia, a CAA abre portas que a terapia tradicional não consegue abrir sozinha. E literalmente abre portas, abre oportunidades para essa criança, oportunidades essas que ela jamais teria não fosse o uso da comunicação alternativa. Então, por exemplo, a gente tem o Pedrinho de 4 anos, que antes só repetia frases de desenhos animados, não conseguia se expressar, não conseguia expressar vontades elementares, função instrumental, ele não conseguia. Depois da implementação correta da CAA, identificação também. Após a identificação do processamento de linguagem dele, que era um processamento Gestalt, aplicação de pranchas personalizadas com frases motivadoras, ele começou a fazer escolhas, começou a se desenvolver nas funções comunicativas, porque essa também é uma das características quando a gente tem um sistema robusto de comunicação alternativa, é dar a possibilidade para aquele usuário ir progredindo dentro das funções comunicativas, né, se desenvolvendo ali, não só em funções comunicativas, mas em habilidades conversacionais também. Ele começou a fazer escolhas, começou a pedir coisas simples e começou até a formar frases espontâneas. Então, quando você entende o que está por trás da comunicação e usa a CA como ponte e não como um fim, isso muda tudo. Talvez vocês nunca tenham ouvido alguém falar dessa forma sobre a comunicação alternativa, porque, em geral, as pessoas colocam a comunicação alternativa como um objetivo final. Ah, eu quero implementar a CA com ele, eu quero que dê certo a implementação. Mas a implementação não é o fim, não é o objetivo. A gente não quer implementar só por implementar, para aquele paciente andar com um tablet pendurado e usar o tablet. Não é isso. O objetivo é dar voz, é dar oportunidades, é fazer essa criança estar em ambientes, em lugares e se sentir pertencente a esses ambientes e lugares. Então, a CA não é enfeite, não é um acessório, não é o substituto da fala, ele é um acesso à comunicação funcional e à autonomia. E o que que você precisa fazer para começar a fazer hoje, né? Para começar realmente a destravar a comunicação do seu paciente? Primeira coisa, gente, primeiro ponto. Uma outra coisa importante que eu vou dar aqui no final da aula, eu vou dar uma ferramenta para vocês que é um checklist ali com 5 perguntas iniciais. Vou até mostrar já o checklist para vocês. Deixa eu abrir aqui. É o checklist das 5 perguntas iniciais antes de qualquer coisa. Peraí, que entrou errado aqui, gente. Deixa eu clicar de novo. Antes de você começar a implementação, então a gente vai usar esse checklist. Deixa eu ver se foi. Foi. Então, esse aqui é um checklist das 5 perguntas-chave para começar a implementar a CA de forma correta. No final, quando terminar tudo aqui, quando eu terminar de falar tudo, eu vou explicar para vocês como que vocês vão conseguir ter acesso a esse checklist, como que vocês vão poder receber. Ele vai estar disponível para quem ficar até o final e seguir o passo a passo que eu vou dar para vocês receberem ele. Esse checklist aqui, nele, são 5 perguntas iniciais para você usar antes de qualquer prancha, antes de começar a usar qualquer recurso. Então, primeira coisa, o meu paciente, ele é capaz de entender a causa e o efeito? Então, é exatamente isso. Se eu toco aqui, ele entende isso. Bom, se eu toco aqui nesse botão, nesse tablet, acontece alguma coisa, alguém responde, alguém fala. Se eu aponto, alguém me responde, ele entende essa causa e efeito? Se não, você precisa desenvolver essa base antes de pensar em solicitações com CA.
Então, olha só que coisa interessante. Às vezes o paciente não faz o básico, ele não aponta. Então, eu preciso desenvolver isso, porque lembra que eu falei que existe uma hierarquia no desenvolvimento infantil? E é como se fosse uma escadinha mesmo. Eu não consigo ir lá para o sétimo degrau se eu não subir o terceiro. Eu preciso passar pelo terceiro. Então, se ele ainda não consegue entender essa relação de causa e efeito, de apontar, por exemplo, a gente precisa desenvolver essa base. Antes de pensar em ele, eu quero que ele solicite e peça água pelo tablet. Eu quero que ele peça água, mas ele ainda nem entende essa relação de causa e efeito. Aí é quando acontece de você montar uma prancha, a mãe gasta um dinheiro com o tablet, e essa criança ela não usa, porque ela não consegue entender ainda que se ela tocar ali, existe uma resposta, e muitas das vezes essa resposta é uma recompensa. Então, essa é uma habilidade elementar que a gente precisa trabalhar antes de pensar em querer que ele solicite com a CAA, que ele comece a desenvolver uma função comunicativa instrumental, por exemplo. Então, você não é que você não possa usar, você pode usar o recurso. Só que você primeiro precisa desenvolver a habilidade dele entender que quando ele toca, tem uma resposta. Ele precisa entender isso primeiro. E as crianças fazem muito isso, você pode observar quando você coloca alguma coisa nova no recurso de CAA, o que que acontece? Ele já vai lá e fica clicando. Os meus pacientes são assim, a maioria. Quando eles percebem que tem um botão novo, eles podem usar, ó, a maior tempão. Coloquei alguma coisa nova, modifiquei ali o sistema dele, ele já fica clicando, ele quer entender qual é a resposta dali. Qual é a causa e o efeito daquele botão novo? Ele já entendeu que aquilo ali tem uma causa e um efeito. Segunda coisa, ele compreende símbolos ou imagens? Então, muitos fonos erram aqui ao usar figuras antes de garantir que a criança realmente sabe que a imagem representa algo real. Ele consegue fazer a abstração de que a foto de um lápis representa um lápis na vida real? Três, quais funções comunicativas ele já usa espontaneamente, mesmo sem falar, tá? Ah, Sara, meu paciente é não verbal, mas ele pode usar? Ele pode te solicitar, por exemplo. Ele pode protestar, por exemplo, mesmo sem falar. Então, quais ele usa? CAA deve começar pelas funções que ele já apresenta. Então, não começa, não viaja de querer que, eu quero que ele faça uma narração aqui, que é o que ele fez na escola. Não, a gente vai começar usando, começar ensinando essa criança a usar o recurso pelas funções que ele já tem, que ele já demonstra sem falar. Então, solicitação, protesto, chamar, escolher. Quatro, qual tipo de processamento de linguagem predominante? Isso daqui é a pergunta-chave. Porque eu não falei isso com vocês, mas o processamento de linguagem Gestalt ou analítico, existem pessoas que podem ter até os dois simultaneamente, mas vai prevalecer um vai ser mais dominante, predominante. Então, aqui, qual o tipo de processamento de linguagem é predominante? Isso daqui, essa resposta vai determinar tudo. Isso daqui é a base, é a fundação. Se ele é um processador Gestalt, você precisa trabalhar com scripts, ecolalias, úteis, não com palavras soltas. Então, se ele é um processador Gestalt, o sistema dele vai ser parecido com esse que eu mostrei para vocês. E quinto, o vocabulário que eu escolhi tem valor real para a criança ou só faz sentido para mim, para o adulto, para o pai, para a mãe? Tem valor para ele? Tem ali o que ele gosta? E quando a gente cria um sistema para processador de Gestalt, é maravilhoso. Porque eles se conectam muito a personagens, a mídias. Então a gente consegue colocar no sistema dele tudo isso e dar sentido para ele, sentido real para o usuário, para a criança. Nós só somos parceiros de comunicação, mas ele é o principal usuário daquilo ali. Então, se a criança ama dinossauro, você colocou água, por favor, quero mais, o interesse não vai acontecer. Precisa ter um dinossauro pedindo água, por exemplo. A gente precisa trabalhar com o interesse da criança. Isso daqui é um checklist bem básico para você começar a implementar a CA da forma correta, tá? Então, no final, eu vou explicar como que você vai conseguir baixar esse documento que eu vou liberar para vocês, tá bom? De forma gratuita. Então, aqui a gente parou aqui, né? Construir estratégias visuais personalizadas. Então, precisa fazer sentido.
Avaliar corretamente o tipo de processamento do paciente, entender se ele é gestalt ou analítico para ajustar a intervenção com precisão. Outra coisa que você precisa fazer é oferecer oportunidades reais de comunicação, estimular o uso funcional da CA para que esse paciente ele consiga expressar as suas vontades, sentimentos e escolhas de verdade. Trabalhar sempre com contexto e motivação. A comunicação acontece quando há interesse e ambiente adequado. Tudo na vida é movido por interesse. A gente só faz as coisas por interesse. E pode soar um pouco egoísta, mas não é. O ser humano é movido por interesse. A gente acorda cedo para trabalhar por interesse. Vocês estão aqui assistindo aula, dando o tempo de vocês por interesse. Tudo tem interesse. Então a comunicação não seria diferente. Essa criança ela só vai se comunicar se houver interesse. E onde que a gente vai despertar o interesse dela? Dentro do contexto do que ela gosta, a gente colocar no sistema dela. Por isso que é altamente personalizável, tá? Então, esse sistema ele precisa se conectar, né? Então, conecte estratégias ao que importa para o usuário, para o seu paciente. E cada passo é um avanço, né? Cada passo é um avanço para destravar a fala e a comunicação do seu paciente. E o que mudou para as minhas alunas quando aplicaram do jeito certo? Inclusive, tem uma aqui, que é a Marcela. Essa daqui não é a Marcela, essa daqui é a Daisy, né? Mas tem a Marcela, que eu já vi que a Marcela tá aí ao vivo acompanhando com a gente também. Ela pode até falar no final, se ela quiser, falar com vocês sobre a experiência dela. Ela é aluna tanto do curso de processamento Gestalt quanto do curso de comunicação alternativa exclusivo para autistas. E o que que mudou, né, para elas quando elas aplicaram do jeito certo? A Marcela, por exemplo, eu estava até vendo o Instagram dela ontem. Ela ganhou um prêmio de reconhecimento lá na cidade dela. Eu acho que, não sei se foi em Vitória, né, mas eu sei que ela é do Espírito Santo. Ganhou um prêmio de reconhecimento como profissional exemplar, assim, destaque. E ela estava contando, né, que uma vez numa aula nossa, que ela realmente foi a um evento uma vez, e aí foi outro evento, em que só ela sabia sobre processamento Gestalt, porque ela já tinha feito o curso com a gente, né? Então, ela, depois dessas formações, eu acredito que isso agregou muito e trouxe muita visibilidade e competência para Marcela ao ponto dela ganhar lá. Eu acho que esse prêmio foi do conselho de lá, conselho regional de fundo de lá. Depois ela pode confirmar no final para gente. Mas aqui, por exemplo, a gente tem o depoimento da Daisy, que ela é aluna do curso, e ela falou o seguinte, ó, eu atendo um paciente que tinha muita dificuldade de se comunicar. Quando eu fiz o curso na Multiplicar, eu comecei a entender o processamento de linguagem Gestalt e simplesmente mudei a minha intervenção. Então, ela viu que ela estava fazendo errado, ela conseguiu entender através do curso e mudou essa forma de intervenção. Esse paciente iniciou comigo no estágio 2, agora já está no estágio 4. Olha só que legal. Antes do curso, ela jamais saberia de estágio 1, 2, ela não sabia nada disso. Agora ele começou no 2, ela já conseguiu evoluir ele para o 4, formando frases autogeradas e todos percebem a diferença na comunicação dele. É simplesmente incrível como ele tem evoluído. Gratidão a multiplicar por todo o conhecimento. Então, o que que foi o ponto de virada aqui? Ela entendeu que ela precisava ir além da prancha. Ela avaliou corretamente o tipo de processamento, aprendeu a montar frases com função real de comunicação. Então, dentro daquele exemplo ali que eu dei, que foi um exemplo apenas de prancha específica para processador Gestalt, e ela começou a usar a CA como ponte e não como muleta. Ela aprendeu a usar a CA da forma certa. E não da forma como a maioria acha que é, me dá aqui o recurso e eu vou usar, simplesmente. Então, os resultados da Daisy, da Marcela, por exemplo, eles só mudaram de verdade quando elas pararam de achar que sabiam e decidiram aprender com método, clareza e estratégia, né? Então, você pode continuar a partir daqui tentando sozinho, sozinha, sentindo perdido a cada sessão, sem saber se realmente você está ajudando seu paciente a evoluir, ou você pode encurtar o caminho, aprender com quem já enfrentou esses mesmos desafios e começar a ter resultados reais. Porque nada mais é do que isso. Quando você tem alguém te orientando, você encurta o caminho e diminui o tempo. Algo que você levaria 2, 3 anos para fazer sozinho, você leva 2, 3 meses quando você tem a orientação.
Porque quando você tem orientação de quem já passou, ela sabe tudo que já não funciona e ela já vai te diminuir esse tempo perdido de tudo que não funciona. E aí, eu quero dar hoje a oportunidade especial para quem está comprometido realmente com os resultados reais de seus pacientes. Aqui são dois caminhos poderosíssimos, que inclusive Marcela fez os dois, né? Com um só objetivo: fazer com que os seus pacientes finalmente se comuniquem com clareza, autonomia e intenção. É uma mudança totalmente de cenário, pessoal. Se não houver essa mudança, vocês podem vir me cobrar depois, mas eu afirmo, confirmo que é uma mudança de cenário quando a gente sabe trabalhar com a questão do processamento Gestalt atrelado à comunicação alternativa, é uma mudança completa de cenário dos pacientes nosso e da família. Então, eu estou aqui trazendo a oportunidade para quem está comprometido com isso, que é o combo Fono Comunica. Esse combo Fono Comunica é a junção dos nossos dois principais cursos. Os dois são certificados pelo MEC, tá? Então, além de tudo, você vai ter uma certificação reconhecida pelo MEC, você pode colocar no seu currículo, que é o Multicomunicar, é o nosso curso de comunicação alternativa completo, com início, meio e fim, toda a metodologia, específico para autistas. Então, é um curso de comunicação alternativa específico para autistas. Além disso, também tem o Ecolalia no Autismo, que é o nosso curso com início, meio e fim, completo, específico para o processamento Gestalt de linguagem. Então, você leva os dois no combo. Falando um pouquinho sobre cada um deles, no Multicomunicar, a gente tem ali 12 módulos, dividido entre Mindset, Introdução à Comunicação Alternativa. Passamos um módulo sobre ferramentas e recursos. Então, é quando nós vamos falar sobre o Asterix Grid, sobre o TD Snap. Tem aula só sobre o Asterix Grid, como usar, como fazer essa questão da conjugação verbal dentro, que eu mostrei para vocês, né? Dentro do aplicativo. Aula só sobre o TD Snap. Tem um módulo de avaliação fonoaudiológica na CA. Então, a gente começa fazendo a avaliação. Existe ali um manual de avaliação fonoaudiológica na CA. Esse manual ele é exclusivo para os alunos do Multicomunicar. É um manual que você pode imprimir, encadernar, e de fato lá tem todo o passo a passo da avaliação fonoaudiológica na CA. É muito completo esse manual. Nós temos o módulo de planejamento terapêutico e elaboração de sistemas. Então, ali a gente vai aprender a planejar a intervenção e elaborar, personalizar esses sistemas para os pacientes. Temos o módulo de implementação na prática, que é o que eu falei para vocês, aquele módulo onde a gente vai aprender a fazer o treinamento com a família, a fazer a modelagem, a fazer o treinamento na escola, enfim, é toda a implementação na prática, em todos os ambientes. No módulo 7, a gente vai ver sobre a evolução fonoaudiológica na CAA. Então, ali nós temos ferramentas para avaliar, ferramentas exclusivas também. E também a gente fala sobre o DAG3, que é uma ferramenta utilizada também para mensuração de resultados e definição de objetivos dentro da CAA. Então, a gente tem ferramentas nossas do curso e o DAG3 também. Ali é um módulo para a gente aprender a mensurar os resultados. Então, eu comecei a implementação, daqui a alguns meses eu vou mensurar esses resultados para ver se a minha implementação está tudo certo, está no caminho certo, se eu preciso ajustar alguma coisa e fazer alguma alteração. Tem um módulo que é só sobre comunicação alternativa com os processadores Gestalt de linguagem, módulo de materiais, estudos e artigos, tem módulo de aulas bônus, e nós temos dois módulos extras, que é com todas as aulas da Semana da Comunicação Alternativa e todas as aulas do webinário da CAA. Dentro do Ecolalinhação, que aí já é outro curso, nós temos também dividido em módulos. Esse daqui é o curso específico para processamento Gestalt de linguagem. Então, a gente dá a introdução com muito mais profundidade sobre processamento Gestalt de linguagem. Tem aulas extras, bônus com mapa mental para você imprimir, enfim. No módulo 2, a gente fala sobre a aquisição de linguagem natural desenvolvida por Marge Blank e a intervenção nos estágios. Então, nós vamos falar com ferramentas específicas para isso, que é o DSS e o DST, por exemplo. Quem entrar no curso vai entender o que são essas ferramentas. Ali você vai aprender a fazer a intervenção em cada um dos estágios do processador Gestalt.
Então, meu paciente está no estágio 1, você vai aprender a intervir e desenvolver a terapia dentro de cada estágio desse. Também temos o módulo de diagnóstico diferencial e avaliação. Então, você vai aprender a fazer a avaliação e determinar se ele é um processador analítico ou gestalt. Vou te mostrar como fazer essa avaliação por amostra de linguagem, porque nós ainda não temos ferramentas que sejam protocolos, enfim, que sejam específicos para processadores Gestalt. Atualmente, os protocolos que nós temos são todos voltados para avaliação de analítico. Então, a avaliação do processador Gestalt, ela é toda feita por amostras de linguagem e você aprende o passo a passo dentro desse módulo. No módulo 5 tem o módulo de relatórios dos processadores Gestalt, então como montar esse relatório. Módulo 6 é um módulo especial de comunicação alternativa dentro do processamento Gestalt. Módulo 7 a gente fala de ecolalia no espectro, com alguns artigos, enfim, algumas matérias da própria Marge Blank para desenvolver isso para gente. E módulo 8 formas de intervenção. Além disso, vocês vão ter acesso a um grupo exclusivo dos alunos no WhatsApp, isso aqui de uma turma nova, tá? Não é o antigo. A gente tem dentro dessa nova turma também, nesse novo formato, um acompanhamento mensal durante um ano com consultorias em grupo. Então, uma vez por mês, mais ou menos, às vezes passa 35 dias, 28 dias, mas mais ou menos uma vez por mês, a gente tem um encontro ao vivo comigo, em grupo, onde a gente vai ter essa curadoria, essa consultoria, para a gente debater sobre algum paciente, caso, você pode trazer o seu caso, e ali eu vou te dar todas as orientações. E os dois cursos são com certificação reconhecida pelo MEC. Então, ao finalizar os cursos, você vai fazer uma provinha de múltipla escolha com 10 questões e vai receber a sua certificação reconhecida pelo MEC. Você pode, inclusive, incluir esse curso. São cursos de extensão universitária. Então, não são cursos extras, cursos livres, não. São cursos de extensão universitária a nível de atualização que você vai poder incluir no seu currículo. E quanto que é isso daí, Sara? Os dois cursos juntos dariam um total de R$ 2.494. Porém, aqui nessa aula hoje, a gente vai dar um desconto para os 10 primeiros que se inscreverem com o cupom TOP20. Você vai usar esse cupom TOP20 e vai descobrir lá quanto por cento de desconto que você vai ganhar, tá? Quem colocar o cupom vai descobrir, é um desconto surreal que realmente só dá para fazer para os 10 primeiros, tá? E essa oferta do cupom TOP20 oferta especial, né, com desconto, com esse cupom. E acesso vitalício aos dois cursos é até às 23h59 de hoje. Esses cursos, eles têm um acompanhamento por um ano, mas depois desse acompanhamento por um ano, quem adquirir até às 23h59 de hoje ganha um acesso vitalício ao conteúdo dos cursos, tá? Então, as consultorias por um ano e depois você continua com acesso vitalício ao conteúdo do curso, tá bom? E agora, eu quero saber de você, né? E agora? Você vai continuar estagnado, aplicando recursos que não funcionam? Você vai seguir tentando adivinhar o que seu paciente precisa, enquanto ele continua sem se comunicar? Até quando você vai aceitar viver a frustração de sessões sem evolução, passa ano, sai ano, e a cobrança das famílias? Então, essa decisão eu não posso tomar por você, ela está totalmente nas suas mãos. Em algum momento da minha vida lá atrás, eu precisei tomar essa decisão, fui buscar capacitação, cursos, investir em mim, e isso trouxe um retorno fantástico, fenomenal, não só para os meus pacientes, mas para as minhas alunas hoje também. Então, a decisão está totalmente nas suas mãos. Você pode continuar no mesmo lugar que você está, ou dar hoje esse passo que muda o rumo dos seus atendimentos e da vida dos seus pacientes, tá? Então, esse combo ele foi feito para quem está pronto para sair da tentativa e erro e quer aprender do jeito certo com quem já chegou lá e fazer verdadeiramente acontecer. Já imaginou ter duas certificações reconhecidas pelo MEC que validam seu conhecimento e te diferenciam da maioria dos profissionais que ainda trabalham no escuro? Porque vocês viram, muita gente aqui já conhecia o processamento Gestalt porque viu através de mim, mas tem gente que ainda não conhece. Então, certamente essa certificação vai te dar um super diferencial da maioria dos profissionais, tá? Já imaginou ver aquele paciente que parecia travado, finalmente começar a se comunicar
com intencionalidade, com clareza e com autonomia? Já imaginou os pais te agradecendo, emocionados, porque agora conseguem entender o que o filho quer e se conseguem se comunicar com ele? Já pensou em ser reconhecida como referência no seu atendimento, sendo procurada por indicações, com agenda cheia e sessões que podem ser até mais valorizadas? Você pode, inclusive, aumentar o valor das sessões, porque você realmente vai estar dando resultados. E essa transformação é real. E ela começa no momento em que você para de achar que sabe e decide dominar de verdade a comunicação alternativa e o conhecimento sobre o processamento Gestalt de linguagem. O link tá no grupo, o link desse. Bom, quem já viu o link lá no grupo, corre. Se já decidiu, corre, porque só os 10 primeiros vão conseguir usar esse cupom. Cupom TOP20. Coloca lá para você descobrir quanto de desconto que você vai ganhar. E é realmente só para os 10 primeiros inscritos, tá? Então, quem já está entrando, quem já entrou, quem já garantiu aí, você pode usar esse QR Code ou você pode usar o link também que está lá no grupo VIP, tá bem? E aguardo por vocês lá dentro do nossos cursos, nos nossos encontros ao vivo que nós vamos ter para conversar, para tirar dúvidas, para falar sobre cada caso especificamente.